Conexão Brasília, com Gerson Camarote. Muito bom dia para você, Gerson Camarote. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Bom dia, Camarote. Camarote, hoje estamos lembrando aqui no Jornal da CBN desde cedo que hoje é o Dia Mundial do Pedestre. Portanto, seu bom dia hoje tem um personagem, o pedestre. É isso aí, então. Bom dia para quem está aí atravessando a rua e ouvindo a CBN. Bom dia, bom dia. Aliás, você é pedestre em algum momento do seu dia? Olha, só no fim de semana. Brasília, Milton, deixa eu te falar. Brasília é uma cidade feita muito para carros, né? É porque não é como São Paulo ou Rio de Janeiro, que você desce o tempo todo e vai na esquina, atravessa a rua e Brasília é uma cidade de longas distâncias. Então você acaba usando muito o carro. É muito pouco assim, você está ali no trabalho, ou no Congresso, aí vai para o Planalto vai para o Supremo, mas são pequenas distâncias. Eu acho que o pedestre, desse ponto, Brasília é linda, maravilhosa, mas desse ponto de vista o pedestre é mais feliz em cidades mais tradicionais. Perfeito, então. Camarote, vamos dar uma olhadinha como é que foi o dia de ontem nas campanhas eleitorais. Pelo menos 5 dos candidatos estiveram concentrados em São Paulo num evento falando sobre inovação, tecnologia. Estiveram João Amoedo, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin e Marina Silva. Todos eles estiveram participando lá do mesmo encontro. O candidato Jair Bolsonaro, e eu estou aqui falando candidato, mas necessariamente a maior parte deles ainda é pré-candidato, não é? Porque não está registrada ainda a chapa. Passou na convenção. Isso. Pela própria definição da convenção, o candidato só é candidato depois do registro em definitivo, tá? Mas a gente já pode chamar de candidato porque já foi definido pela convenção partidária. Então, eu acho até para facilitar a nossa conversa, a partir dos próximos dias a gente já pode tratar de candidato, porque na prática, depois da decisão da convenção, você já tem uma largada na campanha. Perfeito. Até porque também convenhamos, né? Candidato, pré-candidato, pré-pré-candidato, vice do pré-candidato, tudo isso é só um formalismo. O que interessa para quem está nos ouvindo é o seguinte: quem é que está à frente daquela chapa lá, tocando o barco e contando o que vai fazer pelo país ou deixar de fazer. Mas eu me referia, e fiz esse parênteses aqui só para lembrar por que estamos chamando de candidato nesse momento, eu me referi aí a esses candidatos. E ontem nós tivemos uma fala também do Jair Bolsonaro. Bolsonaro que foi perguntado pelos jornalistas, ele que esteve no Congresso Nacional, teve sessão ontem lá no Congresso, teve trabalhos se desenvolvendo por lá. Ele esteve no Congresso e foi perguntado pelos jornalistas sobre as declarações que tinham sido feitas pelo candidato a vice dele, o general Hamilton Mourão, no final de semana. Milton Mourão, que disse que o Brasil herdou dos índios a indolência, dos negros a malandragem. E aí o Bolsonaro, assim, foi recorrer ao dicionário para tentar explicar o que aconteceu. Vamos ouvir um trecho desta fala. O que é indolência? Capacidade de perdoar isso? O dicionário, vê aí o dicionário. O que é indolência? O índio perdoa, não é isso? Depois o candidato a vice do Bolsonaro também falou sobre esse assunto numa entrevista à TV Globo e disse que foi mal entendido. Ficou uma interpretação tanto quanto distinta da ideia que eu quero passar quando eu toco nesse assunto. Ainda existe uma questão de muita gente gosta de privilégio, aliás, privilégio só não gosta quem não tem. Essa questão da malandragem, muitas vezes se fala que determinados habitantes de alguns estados do país são malandros, E a questão, vamos dizer, do cara que gosta de acordar mais tarde, gosta de chegar atrasado, então é um cadinho da nossa cultura. Então, em nenhum momento eu quis estigmatizar qualquer um dos grupos, até porque nós somos uma amálgama de raças. Toda vez que candidatos, pré-candidatos ou políticos têm que vir a público para explicar o que disseram, é porque mal disseram. Não é isso, Camarote?
Isso, Milton, e mais do que isso, a emenda ficou pior do que o soneto, porque ele reafirma toda a lógica da fala dele, de dizer que o Brasil herdou a indolência da cultura indígena e a malandragem do africano. Então, ele acaba reforçando esse estereótipo mais do que isso, justificando de que isso daí faz parte inclusive da academia brasileira, tem tese, tem estudos sobre isso, então que ele só está reforçando, olha, são teses e estudos ultrapassados, do século passado, não é essa visão há muito tempo, inclusive da academia contemporânea. Eu iria além, ele reforça esse estereótipo, ao dizer, não, olha aí, tem um pessoal que gosta de acordar tarde, chegar tarde no trabalho, então isso daí justificando com a origem do brasileiro. Em primeiro lugar, a beleza do brasileiro é isso, essa miscigenação, isso é que tem a força do brasileiro. Eu acho que são as características mais positivas. Dito isto, houve uma reação enorme, Milton, enorme, assim, várias entidades, setor da OAB, da área específica se posicionou, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, repudiou com veemência a fala do general da reserva e lembrou que isso alimenta o racismo. ONGs como a Educafro também, essas ONGs viram com uma visão equivocada do general, da participação do povo negro na construção do Brasil. Então, você teve uma forte reação. E do ponto de vista político, aí eu tenho dois bastidores. O primeiro é o próprio grupo do Bolsonaro mais próximo, achou que foi a estreia do Mourão, do general Mourão, foi, assim, pior impossível. Por quê? Porque criou uma polêmica a mais e que pode acabar levando esse setor da sociedade que tem simpatia pelo Bolsonaro, mas fica ali com o pé atrás. Então isso começa a fragilizar. Então essa foi uma preocupação. Tanto que você viu que a resposta do Bolsonaro foi muito em cima do muro, foi bem tentando fugir dessa polêmica. E o outro bastidor é que você já vai ter candidatos adversários, principalmente nesse núcleo ali centro-direita, poderia dizer até do Alckmin, do Meirelles, ou seja, esse grupo vai trabalhar muito essas falhas, não só do Bolsonaro, mas principalmente, não só do Mourão, mas principalmente do Bolsonaro, mas essa do Mourão ganha uma visibilidade maior. Ontem mesmo alguns candidatos já reagiram. E o que a gente vai ver a partir de agora é tentar, por quê? Porque a expectativa é que o voto de centro-direita está muito consolidado no Bolsonaro. E, por exemplo, o Alckmin só tem chance de crescer se tirar um pouco desse voto do Bolsonaro. Meirelles só terá chance de crescer se tirar um pouco desse voto do Bolsonaro. Álvaro Dias, por exemplo, só terá chance de crescer tentando ali pegar o voto do Bolsonaro e não da esquerda, da extrema esquerda. Agora, Camarote, falando um pouco do dia de outra chapa, o PT vem negando reiteradamente que exista um plano B em relação à candidatura do ex-presidente Lula. Mas ontem, no primeiro pronunciamento após a retirada da sua pré-candidatura, a Manuela Dávila deu uma declaração dizendo que ela e o Fernando Haddad estão prontos para vencer a eleição em qualquer cenário, ou seja, ela já estaria admitindo esse plano B, né? Sim, foi para... Você pega um ponto fundamental, Cássia. O que é que a gente está vendo? O PT, toda uma estratégia para tentar manter aquele roteiro de que Lula é candidato, jogando com tudo isso. E quando você tem a própria Manuela Dávila falando que vai ser vice em qualquer circunstância dessa chapa triplex, a própria Manuela, a gente falou ontem na CBN, achei até inusitado, e o próprio PT e a Manuela agora estão pegando para si esse nome, porque tem uma referência negativa, porque Lula foi condenado por corrupção por causa do triplex, mas eles tentam transformar isso em algo positivo, não sei se vai colar, mas quando a Manuela Dávila explicita essa estratégia, dizendo, olha, você vice de qualquer jeito,
ela acaba, e o PT ficou muito incomodado com isso, ela acaba explicitando que o Lula, de fato, a chance dele ser candidato é nenhuma, quando ela verbaliza isso. Aí depois ela tenta consertar. Você vice ou do Lula ou do Haddad em qualquer circunstância. Mas o fato dela afirmar isso desmonta um pouco aquele roteiro traçado pelo Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque deixa claro a dificuldade do Lula ser candidato, até por causa da lei da ficha limpa. Gerson, anunciei agora aqui sobre reajuste no STF, e é reajuste de salário mesmo, de vencimento. Já há uma decisão sobre esse assunto? O que vai acontecer no ano que vem? Os ministros vão ganhar mais do que estão ganhando agora? Olha, Milton, a pressão está grande, viu? Muito grande, e aí você tem todas as associações de magistrados, procuradores, e agora a pressão aumenta em cima do Supremo Tribunal Federal. As associações chegam a pedir algo em torno de 16% de reajuste, que é bem acima da inflação, mas o argumento é para compensar que não há reajuste do salário ali do ministro Supremo já há um bom tempo, desde o ano de 2015. Então, o que a gente está vendo, Milton? A ministra Carmen Lúcia vai ter uma reunião administrativa, a ministra Carmen Lúcia está deixando claro que a posição dela vai ser de não reajustar o salário e com um argumento de que o país hoje vive uma situação de grave crise econômica e que a percepção é que todo mundo tem que dar a sua contribuição, porque de outro lado você tem uns 13 milhões de desempregados, então a situação é bem pior. E já o pessoal, mas já há ministro do Supremo, e cresce essa tendência de que realmente a situação está muito difícil, que não suporta mais, porque oficialmente, Milton, o salário ali, o teto constitucional do Supremo é R$33 mil, e subindo isso você acaba tendo um efeito cascata. Mas diga-se de passagem, com vários penduricalhos, as próprias associações de juízes, tanto federais como juízes como um todo, essas associações reconhecem que o salário, o vencimento, não o salário, o vencimento paga um juiz é maior do que esse valor do teto, 33 mil. Então você somando aí, você dependendo ali, pode chegar até mais de 40, 47. 47 é a média entre juiz federal e juiz magistrado nos estados. Então, não é pouco, é muito para a realidade do Brasil. De fato, eles estão há muito tempo sem receber, e aí a gente vai ver o que é que o Supremo vai decidir de forma administrativa isso. Vai no voto, é isso? Hã? Vai no voto, ou seja, Carmen Lúcia vai lá, coloca em discussão, porque até para deixar claro para o nosso ouvinte, por que essa discussão agora? Porque tem que ser elevado o orçamento para ser aprovado no Congresso, e para haver o aumento no ano que vem, tem que estar previsto no orçamento. Exatamente, e aí cada poder envia a sua proposta orçamentária, né? E acaba sendo, como é a proposta, o poder tem independência, é o que vai ser. E a grande preocupação aí da equipe econômica é do chamado efeito cascata, porque o impacto não é só aumentar o ministro, porque essa pressão dos magistrados e procuradores em cima dos ministros do Supremo. Porque se há um aumento no valor do ministro, do salário do ministro Supremo, isso passa a contaminar todo o judiciário e, na sequência, o legislativo pede comparação também com o judiciário. Uhum. Sobe o teto, né? Porque o teto. Sobe a régua. E todo mundo quer alcançar o teto. Exatamente. Aí tem pressão também pelo executivo. Então, se isso acontecer, a gente vai ter aí um gasto significativo em relação a esse reajuste do ponto de vista orçamentário. O gasto orçamentário cresce bastante. Deixa eu trazer um outro tema para essa nossa conversa aqui. Agora há pouco ouvimos ainda nos destaques do repórter CBN 2 medidas aprovadas ontem lá na Câmara dos Deputados relacionadas às reivindicações feitas pelos caminhoneiros durante o período de greve. Entre as medidas que beneficiam lá os caminhoneiros está a proposta que determina que a Conab deve contratar pelo menos 30% dos serviços de transportes de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos, e
A segunda medida é que prevê lá o não pagamento de pedágio sobre eixos suspensos. Quando o caminhão não está com a carga total, ergue o eixo e aí não precisaria pagar o pedágio. Tudo isso foi aprovado na Câmara, tem que passar pelo Senado para depois ser sancionado pelo presidente Michel Temer. No entanto, há uma série de outras medidas ainda paradas, uma discussão que ainda está travada porque está lá no STF. Enquanto isso, a safra corre pela estrada. Como é que fica a situação dos agricultores? Como é que essa discussão está sendo feita do frete? Para a gente entender esse processo, convidamos o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, senhor João Martins. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado. Obrigado pela oportunidade de nós esclarecermos algumas coisas. O que está sendo feito? Como é que está sendo feito nesse momento? Qual é o preço que está em vigor nesse instante, diante de tantas dúvidas que nós temos, à medida que a safra tem que correr, tem que ser entregue? Veja bem, normalmente quando chega o período da safra, porque o Brasil tem uma coisa interessante, tem regiões diferentes de colheita de safra, escoamento de safra. Então, quando tem, na época da safra, na época do escoamento da safra, o preço geralmente aumenta de 20% a 40%. Isso é o normal que acontece, né? Porque a demanda é maior e há especulação e também, principalmente no eixo norte do país, onde nós temos estradas bem precárias. Mas, normalmente, essa safra é contratada por antecedência com os caminhoneiros ou associações, ou então individualmente, isso é contratado o preço, né? Agora, o que é que está acontecendo esse ano? Esse ano, com esse tabelamento, fez um verdadeiro tumulto no sistema, né? Basta dizer que nós estávamos até há poucos dias, a última região produtora, porque aquele Matopiba, que é a última região produtora, agora vai entrar a safrinha do Mato Grosso, que essa não é mais safrinha, é safrona. Então, a última estava praticamente sem ter saído das propriedades. Isso faz com que o produtor, ele precisa daquele espaço até para a próxima safra e também, quando sai, ele aproveita para trazer os insumos, trazer fertilizantes, defensivos. O mesmo caminhão que vai até o porto levar a safra dele, esse mesmo caminhão retorna com adubos. Presidente João Martins, bom dia. Eu estava num debate no Supremo Tribunal Federal, mediado pelo ministro Luiz Fux, para tentar uma solução intermediária. O senhor acha que será possível isso? Caminhoneiros podem ceder um pouco mais e o setor produtivo também, que o senhor representa, é possível se chegar a um meio termo ou o impasse permanece? Veja bem, quando eu ouvi isso, nós entramos no Supremo com a DIN, né? E agora estamos aguardando ser sancionada a lei pelo presidente Temer. Se eu não me engano, é hoje ou amanhã que vai ser, termina o prazo para sanção. Nós somos totalmente contra o tabelamento. Por que nós somos totalmente contra o tabelamento? A agropecuária brasileira se modernizou demais, né? Você mesmo já fez algumas entrevistas com esse foco. Então, se nós estamos no processo de modernização, se o que nós produzimos não é tabelado, nós não vendemos como antigamente, há 30, 40 anos atrás, que nós tínhamos o leite tabelado no Brasil, nós tínhamos a carne tabelada, hoje é o livre mercado. Então, se as commodities não estão sujeitas a tabelamento, se o mercado determina o preço da carne, do leite, do milho, é o mercado que determina, por que nós vamos ter tabelamento? É um verdadeiro retrocesso no nosso processo. O produtor rural, ele hoje tem outra visão da coisa. Ele não quer mais paternalismo, ele também quer a livre iniciativa de tudo. Ele quer a liberdade de contratação, ele quer que ele possa escolher o que for mais adequado para o escoamento de sua safra. Então, nós a CNA é uma caixa de ressonância do produtor rural. E nós consultamos os produtores rurais. Anteontem mesmo eu estive em São Paulo, no evento da BAG, diversas entidades procuraram saber qual é a posição da CNA. Eu digo, a CNA não vai negociar tabelamento.
Então essa é a posição firme da CNA. Então não vamos discutir
O brasileiro gosta tanto da verdade, e a verdade está aí pra quem quer ver. Mude o caminho, conserte o país da gente, resgate os sonhos e deixe o Brasil crescer. Aperte a mão do Geraldo, minha gente, e conheça um brasileiro de valor, um cara inteligente, de bom coração, ele é um vencedor. Quem conhece sabe que ele fala e faz, quem acreditou nunca se enganou. Então pense direito, o Brasil tem jeito, é Geraldo, sim senhor. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Quem conhece sabe, nunca se enganou, ele é experiente. Vai ser melhor assim, Geraldo presidente. Ele sabe o que faz, ele sabe o caminho para um país decente. Por um Brasil honesto, competente, Geraldo presidente. Tô com Geraldo porque vi que a gente boa, é cara limpa, sangue bom, boa pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com Geraldo é diferente, ninguém fica na mão. Mas o melhor é que o cara é competente, joga limpo, manda bem, sabe cuidar de gente. O brasileiro viu quem é e o que ele fez e decidiu que agora é sua vez. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Esse é o cara, ele é do bem, vamos com a gente. Agora é Geraldo presidente. Geraldo pra unir essa nação, um índio, negro, pobre, rico, branco, cidadão. A gente quer honestamente andar pra frente, ser dono do nariz, ser gente. O povo quer, o povo sabe, o povo sente. Agora é Geraldo presidente. Já tá na hora, tá no rosto dessa gente. Agora é Geraldo presidente. Vem com a gente que a hora é essa. Vem com a gente que o Brasil tem pressa. Espalhe essa ideia ao seu redor, Geraldo, que o Brasil vai ser melhor. Essa luta é do país inteiro, tá na mão de cada brasileiro. Um novo nome, novos rumos, novos planos, Geraldo. Eu tô com ele é do ramo, eu vou. Vem pro Brasil que tem futuro, vem com Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor da nossa gente. Geraldo presidente pro Brasil melhorar. Vem pro Brasil que tem futuro, vem com Geraldo. Esse é capaz, eu tô seguro. Vem pra cá, é o melhor da nossa gente. Geraldo presidente pro Brasil melhorar. Por um Brasil decente. Nós somos a turma do Lula. A gente vive a negar. O mensalão, caixa 2 e o sanguessugas. A gente tá tentando escapar. Nós somos a turma do Lula. Obeira foi nos caçar. Se o Lula for eleito de novo, a turma dele vai voltar. Mude de presidente. PSDB, PFL. Não pro mensalão, pra dólar na cueca, mentiroso eu digo não, não. Que decepção, pra essa gente, meu voto eu não dou não, não, não. Mas que papelão, disse que era do povo, só vi corrupção.